Então, olha só, vamos dar uma relembradinha. Então, ecologia, segundo o Haeckel, lá do ano de 1870, é o estudo das diversas relações entre os seres vivos e também deles com o ambiente em que vivem. Todas as relações, como a gente já viu, são trocas, né? Então, os animais, os vegetais, os fungos, todos se relacionam com o ambiente. Eles precisam estar no ambiente, precisam tirar coisas do ambiente e devolver coisas para o ambiente. Então, quando eles respiram, quando eles consomem água, quando eles usam a luz e o calor do ambiente, eles estão se relacionando. Nessa relação, eles recebem o que estão retirando da natureza e devolvem para a natureza o que eles receberam transformado. Por exemplo, o oxigênio nos organismos aeróbicos entra no organismo através da respiração e o organismo devolve o gás carbônico. Então, essa troca vai acontecer sempre. A água que é ingerida, ela é devolvida de outra forma para o ambiente. Sempre, então, acontecem essas trocas. Os vegetais e os animais também têm relações. Quando um vegetal produz uma flor, dessa flor vai nascer uma fruta, um fruto. Só que esse fruto ou essa fruta só será produzido se uma abelha ou outro inseto, outra flor. Quando ele vier de volta e trouxer o outro pólen da outra flor para esta, ele vai polinizar, vai fecundar o ovo dentro da flor e essa fecundação vai gerar uma fruta, um fruto. Sem essa relação entre o animal, seja inseto, que seja pássaro, sem essa relação, seu fruto ele não poderia se reproduzir. Então, enquanto o animal está se alimentando de algo que o vegetal oferece, ele também está prestando um serviço para esse vegetal. Essa é a troca. Esses organismos, quando morrem, tanto o vegetal quanto o animal, quando eles morrem, no ambiente existem organismos que têm a função de decompor esses organismos, de decompor essa matéria orgânica que ficaria ali exposta. Então, os fungos e as bactérias atacam a matéria orgânica e consomem a parte orgânica dessa matéria, tirando de dentro dessa matéria a parte inorgânica e descartando ela no ambiente. Por exemplo, no nosso sangue nós temos ferro. Os vegetais apresentam magnésio. Nós temos sódio e temos potássio. Tudo isso é mineral, nada disso é orgânico. Então, quando o fungo e a bactéria atacam essa matéria orgânica, essas partes inorgânicas, ele dispersa pelo ambiente. E, em seguida, esse material, que agora passa a ser sais minerais, serão usados por vegetais para produzirem sua matéria orgânica, a sua ambientais. Os fatores ambientais, eles estão divididos em dois tipos. Tem vida. Os que têm vida são chamados fatores bióticos. E os que não têm vida são chamados de fatores abióticos. Os que não têm vida, mas são necessários à vida. Então, eu falei para vocês da água, do ar, da temperatura, da luz. São todos fatores que não têm vida. Mas sem esses fatores, sem essa parte física do ambiente, não poderia existir vida. Já pensou viver sem oxigênio? Não tem condições. Bom, para organismos aeróbicos, água. Sem água não existiria vida. Todos os organismos na Terra dependem de água. Eu tenho dois tipos de fatores bióticos. Eu tenho os fatores bióticos autótrofos e os fatores bióticos heterótrofos. Os autótrofos são aqueles que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, e os heterótrofos são aqueles que não têm essa capacidade. Então, eu tenho dois tipos de seres autótrofos.
os seres autótrofos fotossintetizantes e os quimiosintetizantes. O fotossintetizante produz seu alimento através da luz, com o uso da luz, e os quimiosintetizantes a partir da oxidação de substâncias químicas. E dentro do grupo dos heterótrofos, eu também tenho dois tipos. Eu tenho os consumidores e tenho os decompositores. Consumidores consomem seu alimento por ingestão, enquanto os decompositores absorvem seu alimento através das suas membranas. Geralmente são unicelulares, com exceção dos fungos, dos cogumelos. Fatores abióticos são aqueles que não têm vida, como a gente já viu, mas que são essenciais à vida. Quais são os principais? Água, luz, gases atmosféricos, temperatura e sais minerais. Não necessariamente nessa ordem, mas são os principais. Vamos falar da água. A água, ela é o principal dissolvente de substâncias chamadas polares. Ela dissolve proteínas, ela dissolve açúcares, ela dissolve sais. E isso, dentro dos organismos, é essencial. Dentro desses mesmos organismos, ela tem o papel de transportar substâncias e gases respiratórios de um ponto até outro, até que cheguem em todas as células. Quem faz esse carreamento, quem faz esse transporte é a água. E, por fim, um terceiro papel que ela tem exclusivamente em organismos que são chamados de homeotérmicos, ela tem a capacidade de regular a temperatura desses organismos. Quando está muito calor, a água ela atravessa os poros do organismo e se coloca sobre a superfície dele, absorvendo o calor da região onde se encontra. Quando ela absorve esse calor, ela refrigera o local onde se encontra e aí o organismo diminui a sua temperatura. Então, ela tem esses três papéis. Ela é solvente universal, ela é carreador de substâncias e ela também é termorreguladora. Os gases atmosféricos se encontram em proporções diferentes dentro da atmosfera. Mas, então, na nossa atmosfera, nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e esses outros 1% são todos os gases que sobram, né? 78 mais 21 dá 99, e aí fica só 1% de todos os outros gases. Mas isso... Tá? O nitrogênio, ele não tem qualquer papel no nosso organismo. Ele é inerte, ele entra e sai do nosso organismo o tempo inteiro. Mas porque tem 78% de nitrogênio no ar, a gente não respira só oxigênio. Quando inspiramos o ar, vem tudo. Vem nitrogênio, vem gás carbônico, vem oxigênio, nós só usamos o oxigênio. O nitrogênio, ele participa da produção de proteínas que é sintetizado pelos vegetais. Então, os vegetais pegam esse nitrogênio do solo onde se encontram e produzem a sua proteína. E depois essa proteína é transferida na cadeia alimentar durante a alimentação dos herbívoros e passando para os carnívoros. O oxigênio, ele é um gás, ele tem 1/5 da atmosfera. Então, esse 1/5 é suficiente para que haja a manutenção da respiração de todos os seres vivos na Terra. O oxigênio, por último, né, vamos falar do gás carbônico, que ele tem uma importância muito grande nos organismos, para os vegetais e para outros seres que são fotossintetizantes, mas ele tem um acúmulo ultimamente preocupante, porque o acúmulo desse gás causa o problema que todos nós conhecemos como efeito estufa. Então, o gás carbônico, a importância dele é que ele entra na fotossíntese, na síntese do alimento do vegetal. O vegetal pega o gás carbônico,
faz uma caixinha do gás carbônico com água e coloca a energia luminosa dentro dessa caixinha, molécula chamada de glicose. E armazena essa glicose nos seus tecidos. Quando ele precisa se alimentar, ele vai lá e utiliza essa glicose. É a mesma glicose que serve de alimento para os organismos herbívoros. Dos sais que apresentam maior importância, nós vamos citar os carbonatos, os sulfatos e os cloretos. Também os cátions de cálcio, magnésio, sódio e potássio. Okay? Vamos falar do cálcio. O cálcio ele é utilizado na formação dos esqueletos, conchas e carapaças, e cascas de ovos. Né? Reações. O sódio e o potássio são usados em processos osmóticos em geral. O magnésio é o componente básico da clorofila, que é a molécula com a qual se faz, ou vegetal faz, a fotossíntese. O último fator ambiental de suma importância é a luz e a temperatura. A luz, ela, em alguns momentos, é mais importante do que a água, porque sem luz não haveria a fotossíntese. E sem fotossíntese não haveria nem produção de oxigênio e nem a produção da glicose, que é a base da alimentação de todos os seres vivos. Então a luz é um fator que é insubstituível, não tem como você viver sem luz, ou vegetal viver sem luz, né? E ela também serve como um fator de integração de certos animais, como por exemplo os primatas, né? Eles podem explorar o ambiente em que vivem através da visão, sem visão dos territórios. Vamos falar da temperatura. A temperatura ela é um fator limitante no globo. Geralmente os organismos vivem numa faixa de temperatura de 0 a 50 graus. Abaixo disso, a gente vai encontrar alguns que podem viver, mas eles têm que manter uma temperatura interna. E acima disso, também a gente pode até encontrar alguns, mas são uma raridade muito grande, né? Então, quer dizer, eu vou enviar para vocês então uma atividade no Google Classroom, referente à sala de cada um de vocês, e vocês mais tarde me fazem a devolutiva. Vocês vão ter que responder essa atividade dentro do próprio site, ok? Vou aguardar, quer dizer, ainda não fiz, mas quando eu fizer, eu vou enviar para vocês. Por enquanto, eu gostaria que vocês destacassem do que foi falado aqui, as palavras que vocês não entenderam e vocês procurassem essas palavras na internet, dessem o significado e então no e-mail que eu mandei para vocês, ou que eu vou mandar para vocês. Tá certo? Bom, até mais, bom estudo.